AMDG, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do nosso podcast. O meu nome é Rafael Francisco e hoje, mais uma vez, estou aqui na companhia do ilustre professor Carlos Nogueira, a quem agradeço desde já por estar aqui comigo mais uma vez e disponibilizar o seu tempo. O nosso assunto hoje, como já puderam ver no título, é um pouco diferente daquilo que estamos habituados a fazer e também um pouco diferente do episódio anterior. Para aqueles que ainda não viram, o link está cá na descrição, o episódio sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e o 100º aniversário da encíclica Quas Primas, de Pio XI. E hoje vamos tratar um pouco da filosofia, no geral, desde Santo Tomás de Aquino, dar um contexto histórico e expor a importância do tomismo logo na Idade Média e até aos dias de hoje, e fazer o contraponto com todas as filosofias erróneas que surgiram, desde Duns Scotus até mais ou menos ao período iluminista, que foi, podemos dizer, a última fase de erros gravíssimos, ao ponto de ter inspirado todos os outros que nós vivemos e que vemos hoje em dia na nossa sociedade. Sem mais demoras, não o vou introduzir outra vez, professor, acho que já todos o conhecem, já o fiz da última vez, mas portanto, mais uma vez, um agradecimento por estar aqui. Começo desde já com uma pergunta, se não quiser acrescentar nada. Aproveito para lhe perguntar então, para lhe pedir, neste caso, que faça uma breve introdução ao contexto em que Santo Tomás de Aquino surge no panorama europeu e no panorama católico, um pouco sobre a sua filosofia, a sua metafísica, em que ponto é que estavam as universidades e como é que o tomismo foi, desde logo, algo inovador, por assim dizer. Bom, antes de tudo, quem agradece sou eu, né? Muito obrigado, não só a você, como a assistência. Muito obrigado. Bem, para falar do tomismo, é preciso retroceder no tempo. E, por incrível que pareça, chegar ao pecado original. Com o pecado original, os homens desaprenderam de pensar, né? Desaprenderam, já deixaram de saber pensar como Adão e Eva sabiam, por ciência infusa, mas que lhes teria sido passado se não tivesse e retido se não tivesse havido a queda. Bem, foi preciso. Então, houve dois renascimentos. Um com o povo eleito, né, da antiga aliança, que preservou a fé. Né? E, de outro lado, foi preciso esperar o povo jônio, né, grego, né, para que o homem reaprendesse a pensar. O povo jônio já estava previsto por Noé. Noé o profetizou. Quando profetizou a Jafé, ou Jafete, seu filho mais novo, né, uma descendência que faria ressurgir a inteligência natural, a ciência natural, a filosofia natural. Está profetizado em Noé. E, de fato, jônio é uma palavra que deriva, ainda que longínquamente, de Jafé. Jafé, Iovan, Jônios. É essa a sequência etimológica. Né? E realmente, ali eles começaram a reaprender a pensar. Né? Isso levou um tempo, né? Até que surge Aristóteles. Aristóteles é o ápice dessa escalada dessa ascensão ao reaprendizado do pensamento. Né? Aristóteles representou a fundação de todas as ciências possíveis, se trata de ciências gerais. A filosofia racional ou lógica, as ciências físicas, as ciências éticas e a metafísica. Todas as ciências alcançáveis pela só luz da razão, Aristóteles as alcançou e estabeleceu, fundou-as. Né? O que era só incoação com seu mestre Platão torna-se realidade com Aristóteles. Mas, exatamente no ápice de sua escalada, ou seja, no ápice da metafísica, como alguém já disse, não lembro quem, mas é muito correto, ele ascendendo, subindo, galgando a alta montanha da metafísica, ao chegar próximo do cume, desceu correndo por falta de fôlego, por falta de ar.
faltou-lhe alento, faltou-lhe fôlego. E ficamos nisso. A metafísica nasceu com Aristóteles, mas não passou da infância. Permaneceu na infância com Aristóteles. Bem, em seguida, a Aristóteles veio a decadência, né? É a decadência da filosofia grega, né? Que se aprofunda no helenismo, né? Durante o helenismo, se aprofunda grandemente, cai-se no mais rasteiro dos materialismos, né? Com Epicuro, com o próprio estoicismo, né? Que, apesar de falar de Deus, mas Deus para eles é matéria, né? Tá certo? E, na verdade, eles são panteístas, né? E até que veio Cristo. Veio Cristo. Bem, Cristo veio e ele não funda a filosofia, mas ele como que funda a doutrina sagrada, ou seja, isto que se chamará teologia. Tá? Veja que teologia é nome análogo. A metafísica também é teologia, mas é teologia natural. Ao passo que a teologia de que se trata agora, ela parte dos princípios que são os dados da fé. Tá certo? Então, os dados da fé foram revelados por Cristo. Né? E com isso se dá início à sacra doutrina. Não é isso? Logo, os grandes padres da igreja, os chamados padres da igreja, já a partir de São Justino Mártir, constatarão a necessidade de valer-se da filosofia grega para combater as heresias e os inimigos da fé. Né? Isso desde o início verificado, se verifica desde o início, desde São Justino Mártir, que é um dos primeiros, está ali no século II, o uso da filosofia grega. Né? E eles tinham também o exemplo no judaísmo, com Fílon de Alexandria, que fazia já o mesmo no âmbito do judaísmo. E em Alexandria é que vai surgir um dos principais focos da teologia católica, né? Com Orígenes, etc., etc. Clemente de Alexandria. Bem, este processo... Então, vejam, são duas ciências. Tá? Uma, a teologia sagrada, cujos princípios nos são revelados. São os artigos de fé. E outra, a filosofia, cujos princípios os alcançamos por nossa só e mesma razão natural, certo? Pela luz de nossa razão natural. Esses padres da igreja, então, são teólogos, não filósofos, mas que se valem da filosofia grega. Né? E o ápice desse processo será Santo Agostinho. Santo Agostinho é o principal dos padres da Igreja Católica, né? É o segundo maior doutor da Igreja Católica, mas há um problema em todo esse percurso que culmina em Santo Agostinho, é que ele não conhece Aristóteles. Os teólogos, os padres da Igreja, não conhecem Aristóteles. Ou, se o conhecem, conhecem-no uma pequena parte, conhecem-lhe uma pequena parte, a lógica, talvez. Bem, o que faz Santo Agostinho? Se apropria do que de melhor havia excluído o aristotelismo na filosofia pagã, que é o neoplatonismo, de Plotino. Sucede, porém, que o neoplatonismo é a última tentativa do paganismo de refutar a ideia de criação. Né? A ideia de criação, a noção de criação ex nihilo, ou seja, de nada, a partir de nada, isso ofendia os ouvidos pagãos. E mesmo seus melhores, como eram os neoplatônicos, o rejeitavam. Então, tanto é assim que depois, quando ascende ao poder Juliano o Apóstata, ele se vai valer do neoplatonismo e os neoplatônicos o apoiarão. Né? Mas, ainda assim, Santo Agostinho se vale do neoplatonismo. Né? E este valer-se do neoplatonismo é o que assinala
seu melhor e seu pior, as duas coisas. Tá? Bom, queda do Império Romano, início da Idade Média, confuso, etc. Há alguns desbravadores, como Boécio, que também era um laico, né? Era um leigo, que também era neoplatônico. Tá? O neoplatonismo dominava as melhores mentes católicas, mas, como diz Santo Tomás, Santo Agostinho levou seu platonismo até onde lhe permitia a fé. Tá certo? Até onde lhe permitia a fé. É uma afirmação perfeita de Santo Tomás. Bem, e continua a obra aristotélica a ser desconhecida. Ela passou por vicissitudes extremas. Ela se perdeu, né? Andrônico de Rhodes, antes de Cristo, a reencontra, organiza o corpus aristotélico, mas novamente se perde. E ela vai parar na Síria, a obra de Aristóteles. É traduzida ali ao siríaco, e do siríaco será traduzida ao árabe. E do árabe ao latim. Vejam que percurso. Ou seja, já não era a obra de Aristóteles, era uma obra de quarta mão, sei lá. Então, o primeiro período da Idade Média, da escolástica, né, do pensamento escolástico, ainda era neoplatônico. Tá? E a igreja, a hierarquia da igreja, conhecia o Aristóteles pelas lentes dos árabes, pelas lentes muçulmanas. Uhum. E o rejeitava completamente. Aristóteles foi interditado. Até que nomes vigorosos como Alexandre de Ales, franciscano, mas, sobretudo, Santo Alberto Magno, que foi o mestre de Santo Tomás, né, conseguem fazer ver ao próprio papado que o verdadeiro Aristóteles não implicava risco para a fé. Né? Mas quem vai levar isso ao ápice será Santo Tomás. Né? Santo Tomás construirá a sua teologia, né, tendo por base, obviamente, a fé, né, é óbvio, é o ponto de partida da teologia, nunca se afastando da tradição teológica dos padres da igreja, sempre muito respeitoso, mas ele se valerá da filosofia aristotélica centralmente. Tá? Veja, uma coisa que é difícil de entender às vezes, mas que, não, se olha bem, não é tanto. São Tomás não foi filósofo, ele foi teólogo, que se valeu da filosofia e de seu próprio raciocínio filosófico para fundamentar, para ajudar a sua teologia. Né? Mas, embora não tenha sido filósofo, porque ele não nos deixou nenhuma obra de filosofia sistemática, nenhuma. Ao passo que teológica, sumas, compêndio de teologia, multidão de obras sistematizadas, sistemáticas. Mas, filosoficamente, ele não deixou nada sistematizado. E, no entanto, dada a sua grandeza sem igual, grandeza intelectual sem igual, ele ainda assim, ele elevou a filosofia a um patamar que nunca ninguém jamais havia alcançado, nem Aristóteles. Como eu disse, a metafísica nasceu com Aristóteles, mas permanecera na infância. Né? Agora não. Ela atinge Santo Tomás, fortalecido pela fé, fortalecido pelos dons, fortalecido pelas graças, ele consegue escalar a montanha altíssima da metafísica, postar-se em seu cume, sentar-se em seu cume e ver a tudo de lá de cima. Né? E, com isso, ele faz, sem ser filósofo, ele faz uma filosofia imorredora, imperecedora, sem igual. Né? Não há nada igual à metafísica de Santo Tomás. Nada. E ele, para alcançá-lo, valendo-se do aristotelismo como de uma estrutura, com
um domo, uma cúpula neoplatônica, interessante isto. Ele aproveita algo do neoplatonismo como uma espécie de acabamento do edifício aristotélico. Ele alcança aquilo que será o eixo de sua filosofia, que é a distinção real entre essência e ser. Coisa que muitos tomistas até hoje confundem muito. Acham que este ser é igual à existência, e não o é. São coisas distintas, né? Existência é o ser em ato. O ser é o ato de ser. Vejam que há uma distinção entre o ato de ser e o ser em ato. Para que o ser seja em ato, é preciso que haja o ato de ser. Essa distinção que só os tomistas alcançam, alguns, nem todos, é o máximo. É o máximo. As outras correntes filosóficas católicas, né, não a alcançam. O escotismo, Scott fundou muitos problemas, gerou muitos problemas, mas foi o último grande pensador católico, né? Era uma mente prodigiosa, né? Ele quase acerta na questão da Imaculada Conceição, quando todo mundo a negava, né? São Bernardo negava, Santo Alberto Magno negava, São Boaventura negava, Alexandre de Sales negava e Santo Tomás negava a Imaculada Conceição. Quando todos os grandes, ele não a afirmou, mas admitiu sua possibilidade. Bem, mas mesmo os aristotélicos mais puros, os escotistas, que não são ninguém, né? Não são ninguém, são homens que são muito superiores intelectualmente a todo mundo. Aí, um Duns Scott é superior ao mundo inteiro junto, a todo mundo não católico, ele é superior. Mas não conseguem alcançar a sublimidade, né? A altura, a altitude da filosofia de Santo Tomás, né? E assim que Santo Tomás morre, ele morre em glória, né? Quero dizer, ele era muito louvado, ele atraía crescente número de seguidores, né? Mas, morto ele, puderam seus adversários franciscanos, padres seculares, etc., puderam conseguir do bispo Etienne Tampier, de Paris, e do silêncio do Papa João XXI, que era um português, Papa João XXI. Pedro Spano, não é? Pedro Spano, que, na verdade, era um nominalista avant la lettre, né? Um nominalista avant la lettre, e ele se silenciou, ele calou-se, e o bispo Etienne Tampier condenou, junto com as proposições do averroísmo latino, ele condenou várias proposições ou teses de Santo Tomás. Isso foi um baque imenso, né? Imenso. A universidade inteira, quase inteira, passa a ser antitomista, tá certo? Antitomista. O próprio Duns Scott é um reflexo desse movimento, né? Claro, houve tomistas desde o início que seguraram a bandeira, ergueram bem alto a bandeira do tomismo. O problema é que eles não entendiam ainda perfeitamente o tomismo, né? Isso é um problema, né? Por um lado, a forte oposição, fortíssima, sobretudo dos franciscanos. Lembremos que Scott era franciscano, São Boaventura era franciscano e Guilherme de Ockham franciscano. Todos franciscanos. Certo, sim. Essa oposição muito forte e uma defesa do tomismo débil, frágil. Eles não captavam exatamente esta distinção central da doutrina tomista, que é a distinção real entre essência e ser ou ato de ser, cujo ápice é a distinção entre ente por essência e ente por participação. Esse é o ápice
da metafísica, daí é que Santo Tomás dá o pulo para a teologia sagrada. Bem, então, veio uns 2 ou 3 papas depois, João 22, né, que se considerava um tomista, suspendeu, anulou a condenação das proposições de São Tomás, canonizou-o, né, e começa uma sequência quase ininterrupta de papas até Pio XII, de papas tomistas, né, quase ininterrupta, né? Mas, é como eu sempre digo, alguém difama a outro em letras garrafais num jornal, né? num diário. Depois, esse outro consegue o direito de resposta, só que ela é dada em letra de bula de remédio. Né? Tá certo? O mal estava feito. O mal estava feito. E até o século XVI, o tomismo era absolutamente insignificante na universidade. Né? Apenas um grande nome, que é João Capréolo, né? O Capréolus, um grande nome, mas que também não apreendia este centro da doutrina. Né? Depois ainda temos um grande, que é o cardeal Caetano. Né? Cardeal Caetano, ambos eram dominicanos. Bem, eu tenho um longo escrito, 100 páginas, sobre o cardeal Caetano e seus erros metafísicos. Ele tinha muitos erros, ele tampouco compreendia a coisa. Né? Mas, como quer que seja, logo adveio o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento foi a glória de São Tomás. Né? No altar, a Bíblia e a Suma Teológica. Quase todas os cânones conciliares se baseiam em São Tomás, quase todos, quase todos. Sim. É impressionante. Foi um concílio estritamente tomista, e o curioso é que acederam a isso, concordaram, anuíram a isso, mesmo os franciscanos, mesmo os agostinianos, mesmo eles anuíram a isso. Não houve grandes oposições no âmbito do Concílio de Trento. E do Concílio de Trento, como sabemos, surgem os jesuítas. Né? Os jesuítas vão ser o que há de principal até os albores do século XX, tá certo? Até sua eliminação. Né? Bem, Santo Inácio de Loyola era estritamente tomista. Estritamente tomista. E tanto que ele pôs nos estatutos que a Companhia de Jesus seria tomista, certo? E seus principais, São Francisco Xavier, toda aquela primeira geração de grandes santos jesuítas, tomistas. Até que ponto entendiam perfeitamente a metafísica de Santo Tomás? Provavelmente com lacunas. Mas, já na terceira geração de jesuítas, surge o antitomismo, com Luiz de Molina, né, no debate sobre a predestinação. A partir daí, os jesuítas entram em deriva com respeito a Santo Tomás. Eles tornam-se... Sim, vamos ter Bellarmino, o padre Soares... O Bellarmino, mesmo Bellarmino, que é um doutor da igreja, claro. Certo? Mas o Soares, Francisco Soares, foi o que mais nefasta influência teve. Depois já o explico. Bem, a par disto, havia uma como infiltração nominalista da Faculdade de Paris no próprio tomismo com Francisco de Vitória, né? Eu acho que ele era português também, salvo engano, tá? Mas não tenho certeza. Dizer, confesso que não tenho ideia. Não tenho certeza. Mas ele é quem inaugura o rechaço da doutrina política de São Tomás, a teologia política, e ele introduz o germe do liberalismo
dentro um liberalismo também avant la lettre, isso era século XVI, mas é ele quem introduz no tomismo. Ele vem da Faculdade de Paris, né? E introduz esse vírus. Esse vírus será desenvolvido enormemente por Francisco Soares, que se queria eclético, ele não era antitomista. Ele se queria meio tomista, meio escotista. Ele pretendia uma síntese tomístico-escotista. Impossível, mas ele pretendia isso. Ele foi um grande teólogo, sem dúvida alguma. Depois de Santo Tomás, talvez o metafísico mais profícuo que tenha havido, Francisco Soares, mas com muitos erros, né? E ele desenvolve este vírus político, e como que introduz no âmbito da teologia católica, né, a doutrina de Jean-Jacques Rousseau. Nada mais que isso. A vontade geral já está em Francisco Soares. Avant la lettre, antes do próprio Rousseau. Isso vai se desenvolver até culminar, apesar da resistência do papado, que sempre manteve a doutrina de Santo Tomás, a doutrina política de Santo Tomás, que vai culminar na Quas Primas, como vimos no vídeo anterior, e vai culminar em Jacques Maritain, né? Jacques Maritain é o corruptor do tomismo, sobretudo no âmbito da política. E não é senão Jacques Maritain o autor da política aprovada no Vaticano II. Né? No Vaticano II, eu creio que já disse isso, se disse perdão, ao final, Paulo VI cumprimentou a Jacques Maritain e disse-lhe: sem o senhor, nada disto teria acontecido. Bom, está tudo dito. E isso, veja que a principal corrupção vem por dentro do tomismo. Tá certo? Certo. Do tomismo. Bem, outra coisa. Como nós vamos só até centralmente ali o iluminismo, etc., houve outro defeito entre os tomistas durante 6 séculos, que foi o tapar os olhos para a ciência emergente, a ciência de Galileu Galilei. Né? Tapou os olhos. Simplesmente os tomistas se isolaram numa torre de marfim, né? E disseram: nosso assunto é a física geral. Esse negócio, essas ciênciazinhas são coisas menores, fica para vocês. Bom, o problema é que essa ciência era uma bomba relógio, né? Uma bomba de tempo. Ela, em grande parte, ela surge para ocasionar o que hoje há, ou seja, a crescente apostasia silenciosa na sociedade. Né? É isto que a ciência... Claro, mas, junto a isto, a ciência descobria coisas efetivas. Não as explicava. Bem, não conseguia explicá-las, não podia explicá-las, mas descobria coisas. Porque seu instrumental foi grandemente aperfeiçoando-se ao longo do tempo, né? Veio a aperfeiçoar-se grandemente ao longo do tempo, e, no entanto, os tomistas e os aristotélicos se encerram numa torre de marfim, né? E dão livre curso a isto. Bem, por outro lado, depois de Santo Tomás, e em decorrência desse movimento antitomístico, né, dos franciscanos e agostinianos, surge Duns Scott. Né? Duns Scott foi, como disse, o último grande pensador medieval. O último grande. Ele era um gigante, realmente era um gigante. Há coisas que aprendi com ele, que repito, tá? Há certas coisas que ele explica melhor que Santo Tomás, e, no entanto, ele é o antecessor da verdadeira e autêntica decadência da escolástica, que é o nominalismo. O nominalismo é fruto do escotismo. Eu vou fazer uma sequência aqui para que se entenda. Até Santo Tomás,
quem estava no trono era o nosso intelecto, a nossa inteligência. Tá? A rainha era a inteligência. Com Duns Scott, destrona-se a inteligência e põe-se no trono, entroniza-se a vontade. Tá certo? A tal ponto que ele disse que se Cristo quisesse pecar, teria pecado. O que é um absurdo tremendo, resultante de um voluntarismo tremendo. Ele dizia que os bem-aventurados, se quisessem, poderiam pecar. Não pode, eles estão imantizados a Deus, eles estão aderidos a Deus. Bem, então, substituída no trono a inteligência pela vontade, qual é o próximo passo? É negar a própria utilidade da vontade, eis o nominalismo. Da inteligência, perdão. Negar a utilidade da inteligência. O nominalismo é a negação da inteligência. Porque o que é princípio da inteligência? É a abstração. Né? São os conceitos universais. Homem. Exato, e Ockham vai negar precisamente a questão do universal. Exatamente isso. Né? Para ele não existe espécie. Para ele não existe espécie. Caberia perguntar-lhe, obviamente, sim, então por que do cruzamento de um galo e de uma galinha não nasce um jacaré? Porque nasce sempre um pinto. Né? Ou seja, por que assim? Por que de um jacaré e uma jacaroa nasce um jacarezinho? Ou seja, isso é evidente. Eu já agora pergunto-lhe, professor, e acho que seria interessante expor brevemente a questão dos universais e porque é que isso é tão problemático e tão central. Se pudesse fazer esse pequeno à parte, acho que seria excelente. Bom, antes de mais nada, não é um assunto simples. Tá? Certo, Por quê? certo. Ele atravessa toda a história do pensamento humano, essa questão. O neoplatônico, dá a formatação final, e inaugura, assim, a querela dos universais. Isto já na Idade Média. Daí derivam várias correntes. Uma nega o universal. O que é negar o universal? É negar que haja espécie humana, por exemplo. Certo, há só aquele... Você, Rafael, eu, Carlos, o Joaquim, etc., cada um de nós é uma essência à parte. Apenas temos semelhanças e nossa mente, acomodaticiamente, dá o nome a essas semelhanças de homem, né? A espécie humana. Este é a negação. O outro é o chamado realismo exagerado, que é platônico, né? Um representante seu é Santo Anselmo, por exemplo, tá? Que, como que, de certo modo, adere ao platonismo quanto à existência das ideias em si, tá certo? O homem, a humanidade em si. Claro que eles não são platônicos stricto sensu, porque isso iria contra a fé, mas eles dão certa existência real à coisa, às ideias, às espécies. Homem, cão, árvore, pedra. Bem, o único que se punha entre estes dois extremos era Aristóteles. É o chamado realismo, muitos chamam realismo moderado, está maldito. É realismo puro e simples. É aquele que diz: as ideias universais, como tais, só existem na mente, mas existem individualizadamente nos indivíduos. Né? Elas se individualizam nos indivíduos da espécie. Tanto é assim, repito, que de um galo e de uma galinha nasce sempre um pinto, né? Que de um jacaré e de um jacaré fêmea nasce sempre um jacarezinho, e assim sucessivamente. Né? Coisa que o darwinismo vai negar. Né? Claro, exatamente. O transformismo. Mas é negar o evidente, ou seja, é diante dos nossos olhos. De um gato e de uma gata, um gatinho. Não há como escapar a isso. E é Santo Tomás quem retoma Aristóteles,
né? E fica ali no meio entre esses dois extremos. Apenas uma precisão. Um Santo Anselmo tendia mais à verdade que um Guilherme de Ockham. Tá? Mesmo sendo realismo exagerado, é mais próximo da verdade ou mais tendente à verdade que Guilherme de Ockham, que é tendente ao abismo, né? Ou seja, à anulação do papel precípio, da função precípua da inteligência, do intelecto, que é a abstração dessas ideias universais. Ficou claro? Perfeito. E já agora até aproveito outro exemplo para ver se faz sentido, relativamente à questão essa sequência, portanto, de destronar a inteligência para colocar a vontade. Nós vamos ver também o caso de Martinho Lutero. Ele era um odioso da razão, não é? Ele dizia que a razão era inimiga. Lutero seria, por isso, um nominalista? Seria um nominalista, portanto. Ele era nominalista. Mas vejam a sequência. Destrona-se o intelecto, entroniza-se a vontade. Próximo passo, com o nominalismo, destrói-se a inteligência. A inteligência deixa de ter qualquer papel efetivo. Qual é o próximo passo? A dúvida metódica de Descartes. É a dúvida metódica. Tá certo? E, a par do desenvolvimento reto, em linha reta, do nominalismo inglês, que vai ser Hobbes, Locke, etc., surge o próximo passo, que é a negação absoluta de qualquer contato entre a mente e a realidade. Kant. Pronto. Kant ergue um muro intransponível entre nosso intelecto e a realidade. E tudo quanto pensamos da realidade não se inspira na realidade, senão que são ideias a priori, são ideias com que já nascemos. Então, Kant é a consequência lógica, é o último termo do escotismo. Destronamento da inteligência, destruição do papel precípio da inteligência, eliminação desse papel, dúvida metódica. Qual é o próximo passo? O fim da inteligência completo, né? A pá de cal na inteligência dada por Kant. Eu pergunto-lhe a propósito disso, como é que há, portanto, correntes dentro do tomismo que pretendem conciliar precisamente Kant com Santo Tomás, não é? Qual é o ponto de ligação, se é que o há, e como é que é possível, pois, certo? Não há nenhum. É uma verdadeira aberração, né? Kant não tem absolutamente nada que contribuir ao tomismo. Alguns neocantianos têm. Por exemplo, em meu livro Da Arte do Belo, eu me valho, em certa medida, muito contida, de uma neocantiana chamada Susan Langer, né? É uma norte-americana, muito aguda, e eu consigo pescar naquele mar de neocantismo algumas pérolas, né? Consigo pescar. Mas Kant mesmo nada tem que acrescentar, nada. Kant é uma aberração. Mas, por outro lado, aquele realismo exagerado de Santo Anselmo, por exemplo, também vai desembocar onde? No idealismo de Hegel. Uhum. Hegel é a consequência extrema, aí sim já doentia também, perfeitamente doentia, do realismo exagerado, né? É o idealismo. O idealismo é o ponto máximo de desenvolvimento. A partir daí, nós só temos os verdadeiros fundos de abismo, que são as filosofias do século XX e XXI. Né? Ou seja, não são nada, absolutamente nada, tirando um que outro, como Susan Langer, uma coisa aqui, outra ali, mas nada que tenha maior substância. Né? O iluminismo tampouco teve grandes representantes, afora Kant. Né? Kant é o maior. Houve, entre os iluministas, grandes cientistas. D'Alembert, por exemplo, foi um grande cientista, né? Contribuiu enormemente no campo da ciência, do campo das ciências naturais. Né? Mas, filosoficamente, aquilo tudo era um conjunto de nadas, certo? Não tinha
Nada, 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 nada. A decadência era impressionante. O tomismo acuado, certo? Sempre acuado, por um lado, pelos jesuítas, por outro lado, pelos franciscanos, por outro lado ainda, pelo pensamento moderno, acuado. Até que Leão XIII, como se sabe, na encíclica Aeterni Patris, retoma o tomismo. Mas essa já é outra história, valeria outro assunto. Agora sai em fevereiro agora, deste ano, 2026, o meu livro intitulado Da Autoridade de Santo Tomás, onde eu falo de tudo isto. Bem, mas, então é isto, né? Como alguém já disse, ideias têm consequências, tá certo? E é isso. Certo, certo. A ideia de Duns Scott teve consequência. Tenhamos atenção no seguinte: Lutero, se despertasse hoje, voltasse a viver hoje e visse um culto, entre aspas, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se desgostaria, obviamente, sentiria desgosto. Permita-me dizer uma coisa, professor, a Mas a propósito culpa é dele. Não, completamente, mas deixe-me só dizer, porque isso é um ponto interessante que toca. Lutero, antes de morrer, ele profetizou, entre aspas, que o mundo não duraria 70 anos. Ou seja, ele achava que desde a morte não havia mais 70 anos de mundo. Porque para ele o Papa já era o anticristo. Exatamente. Então o que é que ele diz? O mundo não dura mais 70 anos, mas se ele durar, vai tudo piorar. Isto porquê? Porque ele viu, não é? Já conseguia antever as consequências da sua ação. Portanto, tem toda a razão. Se Lutero está-se a contorcer na campa, não é? Antes fosse só na campa, a ver o que é que se passa aí no mundo protestante. É ridículo. Nem Lutero gosta disto. Não gosta, mas ele é o culpado. Claro que sim, sem dúvida. Assim como o Duns Scott não firmaria o nominalismo, duvido. Claro. Era um homem de estatura intelectual elevada. Mas ele é o culpado, tá certo? Claro. Ele é o culpado. Assim como os tomistas também têm sua parte de culpa de ter se terem isolado numa torre de marfim, né? Sim. Em vez de sujar as mãos com essa ciência da natureza e explicá-la corretamente. Era isso que ele devia fazer. E não fez. Então, as ideias têm consequências, né? Nós estamos vivendo, como eu sempre digo, o Concílio Vaticano II não foi um cogumelo surgido abruptamente depois da chuva. Não foi. Entendeu? Isso é uma longa história, tem uma longa trajetória. Nesse meu livrinho aí de fevereiro eu explico isso também, como o próprio tomismo, os tomistas acabaram por auxiliar nisto, como os papas tentaram reverter, mas não conseguiram. É uma história sem final feliz, né? Sim, lá está. Há pouco falava do Maritain e também já o disse no episódio anterior, mas reforço, a partir do momento que Jacques Maritain vai dizer que Santo Tomás de Aquino defendia a democracia liberal e o Vaticano II dá palco ao Jacques Maritain, um socialista, ou o que é que ele era, que nem ele sabe o que é que ele era, a coisa já entornou, não é? Obviamente uma pessoa que diz uma coisa destas não tem lugar em lado nenhum sério, muito menos na igreja, não é? Dizem, não sei, alguns dizem que ele se teria arrependido, né? Tanto que ele passou os últimos anos ou meses de vida num mosteiro, ele se recluiu, com a concordância da esposa, ele se recluiu no mosteiro, diz, tomara que... Deus queira que sim, exatamente. Deus queira que sim. De sua alma, mas ele é culpado. Ele é lá culpado. Está, então é isto, ou seja, nada do que hoje vivemos é um cogumelo que brota depois da chuva, nada. Tudo isso tem uma história. Se você me permite, eu vou continuar naquela linha. Diga. Santo Tomás tinha a inteligência entronizada. Duns Scott entronizou a vontade. Um extremo máximo, uma consequência máxima disto é o marxismo. O que é o marxismo, senão a vontade de poder, né? E qual é a consequência última dessa coisa? É a Revolução de 1968 na França, em que destrona-se a vontade e põe-se no trono a imaginação. Pronto. Chegamos ao ápice, é difícil imaginar algo depois disso. Haverá, em princípio haverá, mas sim.
comece a canibalizar-se uma ou comece uma a outra. É a única coisa que resta. Então, chegamos a um extremo, mas tudo isso é uma cadeia de fatos. Né? É uma cadeia de fatos. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi. Certíssimo. Esta é a cadeia de fatos. E pronto. E tudo isto começa ali naquela rejeição ao tomismo encabeçada pelo bispo Etienne Tampier, né? Sob o silêncio, de certo modo, cúmplice de João XXI, né? Que era adversário de Santo Tomás. Eu gostaria de ir precisamente por aí, professor. Eu gostaria de ir a partir daí, precisamente, porque deixe-me só fazer aqui um breve contexto histórico para alguém que possa não compreender isso que falou, porque pode não haver compreensão de como é que Santo Tomás de Aquino foi condenado. Portanto, ali, só um breve contexto histórico. Portanto, estamos a falar de uma época que, lá está, Aristóteles já tinha sido proibido nas universidades, como falou. Santo Tomás de Aquino vai ter, da parte do Papa, concessão para ensinar, ou seja, é-lhe dada confiança, não é? Para ensinar Aristóteles sem os erros do Averroes e da Vicena, portanto, dos árabes. Mas nós temos uma grande disputa política e cultural a acontecer, não é? Entre os seculares e os regulares. Portanto, as novas ordens que surgiam, não é? Dominicanos, primeiramente, os franciscanos e os dominicanos estavam unidos contra os seculares. Tal e qual. Porque era do interesse deles terem a possibilidade de lecionar, não é? Exato. Mas derrotados os seculares... voltam-se um contra o outro. Aí os franciscanos começaram a atacar os dominicanos. Né? Eu acho que, acima de tudo, é um problema de compreensão do fim de cada ordem. Portanto, os franciscanos não compreendem, na regra de São Francisco, não é? Eles não compreendem que o fim deles não é o mesmo que o fim dos dominicanos, dos pregadores. E eles querem se imiscuir nos trabalhos dos pregadores, e aí surgem todos os problemas. Mas veja que São Boaventura reformou a regra. Certo, certo. Mas porque era radical, era proibido o estudo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Ele reformou e fez um bem nisso. Né? Mas Santo Tomás já tinha comprado briga com os franciscanos espirituais. Porque de Joaquim de Fiore, correto? Os descendentes de Joaquim de Fiore. Por quê? Ele defendeu junto ao Papa que a miséria, a pobreza absoluta não convém às ordens mendicantes. Ele provou isso. E os franciscanos espirituais queriam aquela pobreza absoluta. Né? Sim, que é então, também um pouco o exemplo de São Francisco, não é? Era um pouco o que São Francisco representava na sua pessoa. Mas São Francisco tinha um carisma particular. Próprio, né? Exatamente. E ele é irreproduzível, né? Irreprodutível nos outros. Tanto é que o nome mais expressivo deles, que é São Boaventura, reformou a regra. Né? Ele reformou. Bem, então, essa disputa, aliás, não era, para que se entenda bem, não era estritamente dominicanos versus franciscanos. Sim, havia agostinianos também, não é? Agostinianos, franciscanos, os seculares aí se juntaram, e dominicanos também, da Inglaterra, eram contra Santo Tomás. Contra Santo Tomás, exatamente. Depois é que, por obrigação dos papas, a ordem foi assumindo a doutrina de Santo Tomás como sua, tá certo? Isso foram os papas que obrigaram a própria ordem. Mas vejam que Santo Tomás é um pouco como Cristo, né? Um signo de contradição, né? Tá certo? Ele atraiu... Houve um nicho muito curto de apoiantes, não é? E de compreendedores de início, não é? Eu nem digo que eram compreendedores. Eles intuíam, né? Sim. Eles intuíam que Santo Tomás tinha razão, mas não o percebiam perfeitamente, não o entendiam perfeitamente. São bravos. A história do tomismo é uma história de bravura, porque sempre minoritário, sempre perseguido. Uma coisa que pouca gente sabe é que o cardeal Caetano foi proibido de assumir o cardinalato numa cidade, sabe? Ou seja, era uma perseguição tremenda aos tomistas. Coisa que não deixou de suceder nem depois de Leão XIII. Tá? Mas isso é outra história. Então, este é um momento chave na história do homem. Tá? Por quê? Estamos na virada do século XIII para o XIV e várias coisas ocorrem ao mesmo tempo. Primeiro, a condenação da obra de Santo Tomás, que vai ter reflexos
longevos, até o Vaticano II há Sim, reflexos disso. Ao mesmo tempo, o surgimento da burguesia, né? Que não havia, até o século XII não havia burguesia. As cidades se reconstroem, a riqueza volta a girar e surge a burguesia. E a burguesia não quer o controle que a igreja tinha sobre a economia, na economia feudal. Já não é uma economia feudal. Ela quer ter o direito de usura, quer ter o direito de impor o preço sem se ater ao preço justo, que era o que a igreja sempre impunha. E, paralelamente a isso, os reis também se tornavam ricos e começaram a ter olho grande, né, sim, para as riquezas da igreja. É o caso de Filipe o Belo. E sim. uma forte tendência ao absolutismo monárquico, né, que se vai refletir, sobretudo, na França e na Inglaterra, mais que nunca na Inglaterra, né, claro, com o Henrique VIII. Mas, então, veja, são três elementos tremendos na virada do século XIII para o XIV. A condenação de Santo Tomás, a burguesia e o nascente, vocês diriam nascente, né? Nascente absolutismo monárquico, tá certo? Sim, a Igreja de França já se vê bem isso, com a questão galicana, e depois obviamente. É uma expressão disso, Sim, né? sim, sim, sim. E, e a igreja acuada, tá certo? A igreja acuada. Ela, ao fim e ao cabo, ela vai apoiar-se na própria monarquia francesa, Sim, infelizmente, sim, sim. porque depois da morte de Filipe II, a Espanha deixa de ser o aliado da igreja, tá certo? Então, para onde vai a igreja? Vai para a França, para onde ela ia, né? Ela precisava de apoio. Essa ideia que muita gente tem hoje, muitos têm hoje, de que a igreja tinha poder nenhum, entendeu? Ou seja, não tinha exército, não tinha nada, as forças dela eram débeis. Sem o apoio de uma Das coroas, não é? Das coroas principais do exército da coroas Espanha. principais, Sim, e veja que já Francisco I tinha negado as tropas ao Papa Pio V para a Batalha de Lepanto. Veja que coisa. exatamente. Não, e bem Veja, antes, na questão da cruzada contra os turcos, que se falou durante toda a Renascença, cruzada, já ninguém queria. E nem já, havia Lutero e já ninguém queria, já ninguém queria. Francisco I tinha negócios com os turcos. Lá Já está, negociava com no os século turcos. XV já ninguém queria. As cidades italianas negociavam com os turcos. Gênova, Veneza, etc. Então, a virada dos... Como diz o padre Calderón, Álvaro Calderón, na virada do século XIII para o XIV, a Idade Média morreu, não de velhice, mas na flor da idade. Tá certo? Era o auge ao mesmo tempo. As grandes universidades, as grandes catedrais, o ápice da ascendência espiritual da igreja sobre os reis. Isso era o século XIII. Havia chegado a um ápice, né? Além do canto gregoriano, já surgia ali em Notre-Dame, já surgia o canto polifônico. Ou seja, era um ápice e, de repente, caiu tudo. Né? Isso que se chama o outono da Idade Média foi abrupto. Embora os germes já estivessem antes, claro. Os germes já estavam ali. Mas Santo Tomás tem uma importância tremenda. Eu sempre uso uma frase que é minha, é meio boba, mas creio que tem algo de verdade. O tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salva. É uma conditio sine qua non, né? Ou seja, sem isso não dá. Porque, claro que não foi a ausência de tomismo que nos conduziu até hoje, é óbvio que não. Mas sem ele não há regeneração, não há. Porque é preciso corrigir as mentes. As mentes estão completamente deformadas, deturpadas. Pegue-se qualquer padre da igreja eu digo da igreja oficial, né? Não os tradicionalistas.
qualquer padre, a cabeça deles é uma coisa Não são impressionante. deformados. Muitos deles vão aprender precisamente aquilo que eu lhe falava há pouco no seminário, nos que ainda têm a Suma Teológica, que já não são muitos, a maior parte é Dan Scott, não é? Nos que ainda têm a Suma Teológica, é um neocantianismo ali, é Kant metido ao barulho com a Suma Teológica. Eu dei aula, eu fui chamado por um reitor, bem intencionado, modernista, mas bem intencionado, para que desse aula no seminário de Santo Tomás. Ele queria introduzir Santo Tomás. E só me pediu, não fala nada da crise da igreja. Eu disse, tá bom. Porque eu também ia receber, era meu salário, né? Claro. Bom, e comecei a dar, e eu logo vi o cenário. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Santo Tomás. Eles sabiam de Kant, Wittgenstein, e isso, e aquilo, e Hegel, sabiam tudo. Mas Santo Tomás, nada. Santo Agostinho ouviu falar, né? Assim, um passarinho falou-lhes ao ouvido. É trágico. Em um ano, veja que interessante, em um ano, no final do ano, o trabalho de conclusão de curso do seminarista para passar para a faculdade de teologia, todos, não, 98% dos seminaristas quiseram fazer trabalho baseado em Santo Tomás. Depois de um ano. Os professores, entre os quais padres, se reuniram e pediram ao bispo a minha cabeça. E ele deu. Me mandou embora. Esse é o ambiente no seminário moderno. Vejam que eu não nego que haja gente bem intencionada ali, claro, né? Claro. Esse reitor, ele realmente foi sincero comigo, ele queria o tomismo lá dentro e me apoiou até quando pôde. Depois já não aguentou mais a pressão do próprio bispo e aí lembro-me da expressão facial dele até hoje quando veio comunicar-me a minha demissão, né? Enfim, esse é o ambiente. E isto eu estou falando de um dos melhores seminários do país. Pois. De um dos melhores seminários. Outros são uma coisa abominável, né? Abominável. Bom, quem tem um Túcio Fernandes como prefeito lá... Ou seja, o que você quer, né? Um papa que assina um documento feito por Túcio Fernandes. E que recentemente acho que arrasou com os cismáticos sem arrasar o filioque, não é? Sim. Portanto, o que você quer? Ou seja, claro. O exemplo vem de cima. Claro. E é isso. Mas a mente desses jovens, quando eu cheguei a esse seminário, eu não sei se existe essa palavra em Portugal, mistureba. Era uma mistureba, em espanhol, mescolança, né? Uma mistura desordenada de ideias. Tá? Eles não sabiam por onde seguir, não tinham norte, não tinham nada. Santo Tomás deu algum norte, deu-lhes algum norte, né? Porque quando você sai dessa confusão mental e vê uma doutrina que lhe dá um norte, pronto, eles se apegam a ela, né? Não foi mérito isso meu. Que o senhor fala é um pouco o que acontece na escola pública portuguesa, e aqui para os jovens que nos ouvem, os mais antigos não sei, pronto, também vou falar um pouco aqui mais do meu tempo, o que eu passei na escola, é que as questões disputadas em filosofia, quando se mencionava Santo Tomás de Aquino, porque ainda se menciona, ou pelo menos na minha altura mencionava-se um pouco, mas eram aquelas questões, permitam-me dizer, que são ridículas, que não são questões, só são questões na escolinha para os professores, porque Deus não pode fazer um quadrado circular, e se Deus existe, porque é que o mal... Isso está refutado há centenas, isso não é um problema mais. Nunca foi. Quantos anjos podem ficar na cabeça de um alfinete? Entendeu? É coisa assim, né? É por aí, professor, está a ver? Portanto, este é o estado das coisas. Quando as questões importantes da filosofia de Santo Tomás de Aquino no ensino porque é que Deus não faz um quadrado circular, acho que já correu tudo mal. Mas depois ficamos horas e horas a falar de Descartes, falar de Kant, falar de todo o lixo. O lixo tem sempre espaço para brilhar, não é? A correção é que não. E como esse lixo ele é autocontraditório, inocula-se na mente dos estudantes a autocontradição. A partir daí,
a forma mentes, né? A forma da mente dos alunos é a autocontradição. Certo. Eles nem notam que são autocontraditórios, eles não notam. Né? E isto nos melhores, imagina nos piores, né? O que é. Né? Precisamente. O que essa revolução libertina fez com a cabeça das pessoas. Né? Eu vi, acho que na Itália, agora, recentemente, aprovou-se uma lei que condena à prisão perpétua quem comete feminicídio. Ah, sim, e o hominicídio não, né? O varonicídio não. Ou seja, pode cometer. À Veja, vontade, né? veja que desequilíbrio jurídico horroroso. Como assim? Se quiser, todo e qualquer homicídio vale pena de prisão perpétua, correto? Mas por que só o feminicídio, né? Exato, exato. E O o resto não tem infanticídio, gravidade, matar bebê não tem gravidade, não, é só e o infanticídio, e o aborto. infanticídio. Ou seja, são cabeças autocontraditórias, elas não conseguem entender-se a si mesmas, né? Certo. E vão no fluxo da revolução. A revolução as leva de roldão, né? No seu empuxo, a revolução vai levando as pessoas e as pessoas não se dão Nem dão conta. por isso, nem dão por isso, exatamente. Vão embora. E vão se corrompendo intelectual e moralmente, e pronto, e vão embora. Né? Ou seja, essa é a situação. Por isso é que eu digo, sem o tomismo, o mundo não se salva. Não se salva. Agora, como fazer o tomismo voltar? Não me pergunte, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor Eu ideia. gostava também de pegar nisso, já agora faço aqui uma colocação. Eu não sei se recomenda Gustavo Corsão ou não, mas permita-me dar aqui uma citação de Gustavo Corsão, a Sim. propósito precisamente disso. Ele disse, uma das coisas que por acaso me marcou bastante que ele disse, é face à falta de domínio católico em vários aspectos e vários setores da sociedade. Um pouco como o caso Galileu Galilei, que deixaram estar. Ou seja, o Gustavo Corsão o que dizia é que há uma falta de compreensão da nossa parte se entendemos que basta dominar a filosofia ou a metafísica. Há todo um leque de setores da sociedade que é preciso restabelecer a ordem, restabelecer o tomismo, porque o tomismo não é somente filosofia metafísica, não é? Há física, química, tem teologia, toda a plenitude. É preciso estarmos em todos os setores da sociedade, não é? De modo a fazermos obra neles. Para que você veja, Rafael, eu vou lançar agora, em dezembro, este mês mesmo, já estamos em dezembro, Já né? estamos em dezembro, sim senhor. Um livro chamado Questões de Filosofia e Teologia. E é uma reunião de escritos meus sobre tudo. Física, química, física quântica, tudo. Está tudo ali. Até a teologia. Muito bem. Quantos vão me ler? Quantos me vão ler? Quantos? 2.000 pessoas? Talvez. E depois quantos vão entender, não é? Depois também é essa. Está nada. Mesmo que entendam, está nada. Sim, sem dúvida. Seria preciso retomar, quer dizer, nunca foi tomada, mas retomar a universidade, a academia, seria preciso retomar. Seria preciso que os tomistas especializados em ciências naturais tivessem condições laboratoriais, condições que tudo o que demanda dinheiro, financiamento, claro. E todos sabemos que o financiamento do poder global vai para os darwinistas, né? Ou seja, claro. Mesmo algumas vertentes já não estão tão viradas para o darwinismo, mas há um leque inteiro de outras vertentes ridículas. Portanto, sim, mas imagina o custo de um James Webb, né? Claro. Ou seja, isso é algo impossível. Por isso é que eu tenho uma visão da marcha da história muito particular, que aparece agora no meu livro, que já está começando a ser distribuído, o comentário ao Apocalipse, né? Porque exatamente. Eu não consigo ver saída, entendeu? Ou seja, a única saída será, para mim, depois da conversão dos judeus, tá? Só depois. E mesmo assim será breve. Mas isso é outro assunto. Né? Mas o tomismo dá uma coisa que o padre Caldeirão define maravilhosamente. Ele dá a paz na verdade, a paz na ordem. Sabe?
Ele ordena a sua mente, ele ordena. Essa autocontradição que é a mente em ebulição das pessoas hoje em dia, porque é isto, é uma ebulição autocontraditória, ela se suspende com o tomismo. Realmente, o tomismo acerta. Há um episódio, quem me contou isso pessoalmente foi o psicólogo tomista Martín Echavarria, é um argentino. Tá? Ele me disse uma vez que um americano, norte-americano, esquizofrênico, estadunidense, esquizofrênico, começou a ler Santo Tomás e começou a automedicar-se, a autocuidar-se, a saber quando vai entrar em surto e mais, escreve sobre Santo Tomás, mudou a vida de um esquizofrênico. E eu não duvido, né? Uau. Eu não duvido, porque é este o efeito do tomismo. O tomismo, ele dá um norte, dá figura à nossa mente ganha forma, né? Enquanto fora do tomismo, claro, ser escotista é ser muito mais que ser qualquer filosofia do mundo, obviamente. Claro, claro. Não nego de modo algum. E, repito, Scott era um grande pensador e tem grandes acertos. Mas nem o escotismo, que é o antitomismo mais elevado, nem ele consegue dar essa ordem. Porque chega ao ponto capital em que falha, né? Falha ali na pedra angular. A pedra angular deixa de existir, né? No escotismo. Então, daí a importância do tomismo. Mas, hoje, somos os tomistas absolutamente marginais, né? Absolutamente marginais. Sim, mesmo dentro da igreja, e depois eu gostaria de falar consigo sobre isso também. Não existe uma compreensão, não é? Resta os tradicionalistas, onde Santo Tomás e mesmo assim, nós mesmos precisamos crescer, né? Em Santo Tomás. Mas eu ouvi-o dizer já aqui, um vídeo algo antigo, salvo erro, foi uma coisa muito interessante, na altura também me despertou o interesse a propósito desta questão, que é que não se pode ser tradicionalista, não é? Sem ser tomista. Qual é a palavra, ou seja, como é que expõe isto às pessoas que têm pouca adesão ou pouco interesse em Santo Tomás de Aquino? Qual é a verdadeira necessidade para um católico que se diz tradicionalista de compreender Santo Tomás de Aquino? Eu diria que o tradicionalismo não pode não ser tomista, né? Ele tem de ser tomista. O que não implica dizer que todos os seus fiéis o sejam. Claro, porque, claro. de fato, nem todos têm capacidade intelectual de alcançar o tomismo. Não há nada de errado nisso, porque Deus supre isso com a fé, tá certo? Supre isso muitas vezes. O próprio Santo Tomás o diz, aqueles que podem dedicar, não é? Ao estudo. E não consegue alcançar as provas da existência de Deus, Deus dá-se a si mesmo como matéria de fé, né? Isso sempre vai haver, é assim mesmo, né? Há esse desnível intelectual entre as pessoas, isso é natural. Agora, como movimento, ou ele é atomista ou sucumbe. Sem dúvida nenhuma, ou sucumbe. Porque é baseado nele que podemos ser tradicionalistas. E Dom Marcelo Lefebvre o captou perfeitamente naquele seu último livro, o Itinerário Espiritual, né? Ele diz a fraternidade tem de ser tomista, né? Ele tinha uma clareza grande. Mesmo que ele não dominasse totalmente Santo Tomás, ele era um santo homem, né? Ele teve luzes para apreender essa verdade. Coisa de que se vale muito o padre Álvaro Calderón, né? Que é o grande sistematizador da filosofia que Santo Tomás deixou assistemática, né? Deixou por sistematizar. Ele é o grande sistematizador, eu tenho uma partezinha, mas o grande mesmo, assim, o principal representante é ele. Até porque, sendo ele, como um engenheiro nuclear, né, ele tem um background que eu não tenho, né? A minha penetração nas ciências naturais é bem mais lenta que a dele, obviamente, né? Ele é um grande matemático, eu sou um matemático bizonho. Então, ele tem condições ótimas, além de ser um sacerdote.
o melhor tomista tem de ser um sacerdote, não um leigo. Sobretudo um leigo casado. Né? Entendeu? O leigo casado tem obrigações que Claro. impedem o pleno desenvolvimento do tomismo. Mas tá, o padre Caldeirão é o grande desbravador do século XXI. O tomismo renasceu no próprio tradicionalismo, graças Sem dúvida. a ele e à intuição magnífica de Dom Lefebvre, né? De Dom Marcel Lefebvre. Né? Essa intuição levou a Calderon, que faz o que faz. Né? Ele agora já está velho, deve estar cansado, né? Mas ele já lançou obras estupendas. Magnitude, sem dúvida. Reino de Deus, o Prometeu. Cadeias Baixo Qualquer, claro que sim, os Umbrais da Filosofia. E boa parte, aliás, já está traduzida ao português aqui no Brasil. Tal e qual. Ótimo, né? Mas somos uma bolha, né? Somos uma gota d'água, uma molécula d'água no oceano, né? É o que somos, né? É o que somos. A fraternidade e todos os tradicionalistas juntos, inteiros, não conseguem ocupar todas as dioceses de um só estado do Brasil, São Paulo. Então veja bem, não é? Veja, ou Minas Gerais, que são os maiores estados, não consegue. Então, veja, isso reunindo todos os tradicionalistas de todo mundo, não consegue. Né? Então, não podemos ser triunfalistas. E isso é a primeira coisa. Correto. Não ser triunfalista, absolutamente. Mas também não ser aquele que, sem ser triunfalista, é um absoluto quietista. Né? Então, tá, não fazemos nada, eu vou estudar Santo Tomás. Não. Eu vou guardar no baú, não é? E pronto. Ou seja, há que fazer o que faz o Padre Caldeirão, o que eu, na minha humildade, faço. Você precisa divulgar. O resto é com Deus, Deus que pegue isso e faça germinar ou não, como quiser. Né? Ou seja, não é possível ficar quieto, porque isto, de certa maneira, é parte da profissão de fé. Tá certo? Sim. Se você alcançou o tomismo, se você conseguiu entender o tomismo, é óbvio que você tem de repassá-lo, tá certo? Tem de repassá-lo, como diz Santo Tomás maravilhosamente, contemplar é da caridade, mas ensinar o contemplado é ainda mais. Claro. Ensinar o contemplado é ainda mais. Então não podemos parar. Não vai ter sucesso. Deixa isso nas mãos de Deus, né? Tá certo? Isso não é conosco. Algum bem sempre fará, né? Sempre fará este ou aquele outro. Nós não sabemos os movimentos subterrâneos da história, né? Que, na verdade, são conduzidos por Deus, né? São como os rios cárcicos, né? Aquele rio que vai por debaixo da terra e ressurge e volta debaixo da terra. São movimentos semi-subterrâneos. Sim, precisamente. E a questão mesmo do próprio tomismo acaba por ser a amostra da mão da providência, não é? Podia ter sucumbido ali. Podia ter sucumbido ali, não é? Exatamente. Se não tivesse havido 7 séculos de bravos homens, mesmo com erros, entendeu? Teria sucumbido ali. Foram todos bravos, né? Tirante Jacques Maritain, né? Que esse não dá para aturar. Mas mesmo assim ele tem contribuições. Ele era, por incrível que pareça, Maritain era um homem profundo. Ele não era... na fase inicial da sua vida, quando estava associado à ação francesa, não é? Portanto, mas não é só... Mas ele já tinha erros. A sua doutrina já continha erros. Mas ele é daqueles tomistas que não é um mero repetidor. Ele consegue ir ao fundo da questão e desdobrar, dar nova face, mostrar por outro ângulo e conseguir. Infelizmente, tomou um caminho errado, né? O germe do seu humanismo integral não foi a condenação da Action Française, isso vem de antes. Na verdade, o germe, quem o inventou foi Garrigou Lagrange. Depois, Garrigou Lagrange, que era amigo de Maritain, se autocritica por isto,
mas não critica publicamente a Maritain, era seu amigo. Bom, isso deixou ele, que tinha grande autoridade, Garrigou, né? Sim, Garrigou sim, participou da escrita da Humani Generis, né? De Pio sim. XII. E é considerado por muitos, certamente ou não, um dos maiores nomes do tomismo do século XX. Mesmo não sendo, é considerado como Mas sendo, é Garrigou de Lagrange. certa maneira o é, mas metafisicamente padece dos mesmos problemas de um cardeal Caetano, etc. Os grandes nomes tomistas do século XX são, por um lado, Cornélio Fabro, que foi o maior metafísico do século XX e que depois do Vaticano II desandou, né? Caiu, não é? Se Kierkegaardiano, né? E, por outro lado, Santiago Ramírez, mas não na política, porque na política ele comete erros análogos ao de Jacques Maritain, sem a malícia de Jacques Maritain, mas erros análogos. Mas são os dois grandes nomes, Santiago Ramírez, sobretudo na lógica, na analogia, etc., na ética, também na teologia moral, um grande nome, e na metafísica, Cornélio Fábio. Mas Garrigou tem sua importância, por exemplo, quanto a Maria. Eu agora lançarei, no final de 2026, um livro meu sobre Nossa Senhora, chamado Missão e Privilégio de Maria. Bom, e eu li todos esses autores e a contribuição de Garrigou é boa. É boa. Eu também irei colocar o link, porque o professor falou disso recentemente num vídeo. Eu vou colocar aqui, caso as pessoas tenham interesse em ver, eu vou colocar o vídeo completo, porque é uma obra de mérito, né? E de trabalho. Né? E de trabalho. Então, todos eles têm algum valor. O padre, o outro dominicano, Eduardo Rigon, né? Rigon também era um grande tomista, tem vários grandes tomistas. Mas, quanto à metafísica, só Cornélio Fabro, só ele. E é a partir do ponto em que se deteve Cornélio Fabro que começa Calderon. Calderon começa onde parou, onde se deteve Cornélio Fabro, né? Mas é isso, né? Hoje o tomismo é marginalíssimo, né? Estamos à margem da universidade, da sociedade, de tudo, e nada de triunfalismo. Somos uma molécula de água no oceano, nem uma gota, uma molécula de água no oceano. Somos Eu nada. gostaria de lhe fazer um desafio a propósito mesmo desta questão, porque nós tivemos também mais recentemente algumas figuras que são consagradas, especialmente no Brasil, como é o caso do Olavo Carvalho, não é? A negar as 5 vias da existência de Deus, todo esse tipo de barbaridade nominalista, perennialista, enfim. Eu queria que o desafio que eu lhe vou lançar é, de forma breve, em cada um dos nomes que eu mencionar, logo desde Boaventura e Dan Scott até mesmo Olavo Carvalho, se nos pudesse elucidar nos principais erros de cada um. Obviamente já falámos aqui na questão, por exemplo, do Guilherme de Ockham, os universais, mas, portanto, perceber realmente onde é que é o ponto de ruptura e porque é que essas filosofias se tornaram problemáticas. Portanto, podemos começar eventualmente com Boaventura. Boaventura seria o primeiro. Boaventura é o antecessor mais imediato. Ele é o sucessor de Alexandre de Sales e o antecessor mais imediato de Duns Scott, né? É um doutor da igreja, não nos esqueçamos. Sua teologia tem muitos pontos positivos. Sobre Maria, ele era um mariano de primeira linha, mas ele, como todos os franciscanos, né, na época ao menos, não entendiam uma coisa fundamental que se chama o formal da divindade. O que é o constitutivo formal da divindade? O constitutivo formal da divindade é que ela é o próprio ser subsistente. Né? Nenhuma outra corrente o admite. E muitos tomistas tampouco o admitem. E São Boaventura tampouco. Além do mais, ele admitia a pluralidade de formas substanciais, Sim, sim. coisa que Duns Scott o seguirá. Não conseguia entender, como Duns Scott tampouco, que os anjos possam ser puro espírito, nunca conseguiu entender, e dizia que tanto eles, são compostos de forma e matéria sutil. Né? Esse é outro erro. E assim vamos. Tá? Ou seja, esses são os erros principais. Exatamente o que
o que caracteriza São Boaventura metafisicamente? A negação de Santo Tomás. Tá certo? Ele negava peremptoriamente tudo que, em metafísica, Santo Tomás elaborou. Exato, isso também era um ponto que eu queria tocar, porque parece, principalmente os primeiros insurgentes do tomismo, não é? Parece que a missão da vida deles era contrariar Santo Tomás. Parece, eu não vou acusar, mas parece, não é? Veja, só destaca o seguinte: São Boaventura, eu repito, é um doutor da igreja, tá certo? Certo. E realmente eu agora no livro sobre Nossa Senhora eu me valho dele abundantemente. Ele politicamente era muito bom, Duns Scott era muito bom politicamente, já Guilherme de Ockham seria um herege. Mas até Duns Scott apoiou o Papa até sempre, desde sempre. Mas no âmbito da metafísica, nega a distinção real entre essência e ser, tá certo? Nega a unicidade da forma substancial, né? Nega a espiritualidade absoluta dos anjos, e assim vamos, tá certo? E depois há aquela questão disputada também a respeito do se o mundo teve princípio ou não. Portanto, ele diz que pela razão podemos provar que o mundo teve princípio. Esse é outro dado, mas que é anterior. Por exemplo, já São Pedro Damião defendia isso. São Pedro Damião ele não era franciscano. Né? Ou era? Não era. Claro, é antes. Que absolutamente se pode provar que o mundo teve início no tempo. É isso. Tá? E Santo Tomás diz, não se pode provar, sabe-se por fé. Tá? Correto, sim. Que, por razão, poderia ter existido desde sempre. Tá? Esse é um dos pontos mais complexos, é um dos pontos sobre os quais eu me debrucei mais detidamente, tenho escrito sobre isso. Né? E também tem um vídeo bom sobre isso, também poderei deixar aqui. Tem um vídeo bom sobre isso, bastante acessível. É complexo, né? Eu já digo, ponto complexo, mas ali mostra-se a altitude de Santo Tomás, né? A superioridade de Santo Tomás. Impressionante. Bom, então diga outro aí. Portanto, Boaventura arrumado, no caso de... Podemos começar pelos franciscanos no geral, portanto, Duns Scott de seguida. É basicamente a mesma coisa, tá? Com contribuições. Ele ele descobre a noção de esseidade, né? Que é uma coisa dele, que é o que substitui em sua mente a unicidade da forma substancial. Os franciscanos não conseguiam entender. A questão é teológica. Cristo, nutrido, tá? Ou seja, nos 3 dias em que esteve enterrado, era o mesmo homem numericamente ou não? Resposta de Santo Tomás. Era a mesma pessoa, porque a divindade não se afastou nem da alma nem do corpo. Era o mesmo corpo, até porque não se corrompeu, nutrido. Mas já não era a mesma alma. Tá certo? Ou seja, já não era homem no sentido de informado pela alma, porque a alma tinha... a alma estava fora, exatamente. E isso escandalizava os franciscanos. Então, eles inventaram uma forma para a matéria, uma forma para o corpo, uma forma para a alma, uma forma de dizer o quê. Multiplicavam as formas, mas restava um buraco. Esse buraco foi preenchido por Duns Scott com a esseidade, não é isso? Tá certo? Que é um conceito complexo, mas que é dele. Essa é a grande contribuição dele. Afora outros acertos. Ele realmente tem um grande mérito quanto à Imaculada Conceição, um grande mérito, tá? E eu me oponho tenazmente aos tomistas que querem branquear Santo Tomás, não é? Branquear, fingir que... Isso é um erro grave, entendeu? Mas Santo Tomás de facto retratou-se ou isso é rumor? Não. Santo Tomás, num primeiro momento, defendeu a Imaculada Conceição. Tá? Mas isso ele era jovem ainda. Foi no comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Depois ele começa a duvidar e, por fim, nega. Ele nega tanto na Suma Teológica como no Compêndio de Teologia. Nega-o rotundamente. Como São Bernardo havia escrito ao Papa pedindo que proibisse a festa da Imaculada Conceição. Exatamente. A Diocese de Roma não rezava, não tinha... Não celebrava a Imaculada. Né? E, curiosamente, na Renascença também, os dominicanos
quando são inquisidores, portanto, dominicanos inquisidores da Renascença, eles vão condenar pessoas, vão condenar pessoas à fogueira como hereges por defenderem a Imaculada Conceição. Então, Alguns vão fazer isso. E Santo Alberto Magno, idem. E os franciscanos, menos Duns Scott. Então, esse é um mérito do Duns Scott. Duns Scott admite as duas possibilidades. Exato, ele não decreta nada, ele simplesmente... Ele não defende a Imaculada Conceição, e aquela lenda de que houve uma disputácio em Paris, Duns Scott contra Dominicano, isso é lenda bárbara, né? Mas é um grande mérito, né? Porque o seu mentor principal, que era São Boaventura e Alexandre Ales, negavam a Imaculada Conceição. Exatamente. Então, ele tem um mérito grande, tá? E a propósito, qual seria o principal, se quiseres pôr, o principal ponto de Santo Tomás contra a Imaculada Conceição? Essa é duplo, né? Primeiro, e isto, Duns Scott resolve, matar é gíria brasileira, resolve, que é o seguinte: se alguém antes de Cristo nasceu sem o pecado original, então Cristo não é redentor universal. Esse era o ponto de São Bernardo, de São Boaventura, de todos eles. Uhum. Aqui, Duns Scott responde: não, ela foi imaculada em ordem, em previsão do Redentor. Perfeito, pronto. É o mesmo ainda assim, exatamente. de Pio IX na bula do dogma da Imaculada Conceição. Ele adotou o argumento de Duns Scott. E o outro é antes de cunho psicológico. A psicologia não é o que hoje se entende por psicologia, é o estudo da alma humana. Estudo da alma, exatamente. Da essência da alma e de suas potências. E para Santo Tomás e para a maioria dos teólogos, o momento da concepção do embrião ainda não é humano. Para Santo Tomás, primeiro é vegetal, depois se torna animal, depois é que Deus, na 12ª semana, para fêmea e na 8ª semana para o varão. Tá certo? Isso seria uma problemática hoje em dia, não é? Porque já sabem onde é que... Não é? Mas isso tem consequências ruins até teologicamente. Por exemplo, para eles, Santo Tomás e para os outros, o feto abortado antes da infusão da alma não participaria da ressurreição. Tá certo? Exato, porque não teria e hoje sabemos que não, que participa. Exatamente. Este erro era mais ou menos geral. Só dois, vejam que coisa, 2 teólogos haviam dito que a infusão da alma era imediata. São Máximo, o Confessor, tá? Que era neoplatônico, e o outro, cujo nome agora me escapa. Então, só dois mesmo. Tá certo? Então, era vigente na igreja a doutrina da animação diferida. Tá? Uhum. Então, Santo Tomás teve esse duplo erro. Tá? Os outros também, mais ou menos, a mesma coisa. O primeiro a romper foi Duns Scott, ao admitir a Imaculada Conceição em previsão da redenção de Cristo. Sim, ele tem aquela célebre frase, não é? De Deus, como é, Deus quer, Deus pode e Deus fez. Foi algo assim, não é? É algo assim que ele disse. Mas portanto, é em previsão de Cristo, tá certo? Certo. E Cristo hoje, nós usamos em teologia o seguinte: Cristo é o eixo dos tempos. Portanto, tudo que aconteceu antes, durante ou depois dele, gira em torno dele. Correto. Tá, portanto, foi feito com o fim último, sendo o próprio Cristo, claro que sim. Exatamente. A propósito de Duns Scott ainda, antes de passarmos ao próximo, também há uma questão disputada, penso eu, relativamente à união hipostática, não é? Eu penso que Duns Scott defendia que Cristo se encarnaria independentemente do pecado original. Isso. E isto é outro erro franciscano e que se repete, por exemplo, até num mariólogo muito importante do século XX, não franciscano, que é o Rusquini, o padre Rusquini. Ele escreveu La Madre de Dios, eu li em espanhol. Bom,
para eles, para esses teólogos, Cristo se encarnaria, tivesse acontecido ou não o pecado original, certo? E Certo. Santo Tomás sempre o negou, tá? Ou seja, porque houve o pecado, Deus, em sua presciência, permitiu o pecado para que Cristo pudesse vir, tá certo? Mas há um suposto aí. Esse suposto é o pecado original, tá? E eu adiro perfeitamente a essa posição. A outra eu considero pietista, né? É um pouco, não é? Bem ao Porque jeito franciscano, bem ao jeito franciscano. veja na liturgia, veja nas escrituras, sempre Cristo é mostrado nas profecias e no Novo Testamento como o Redentor. Tá Sim, certo? não é como o amante que vem, não é? Que vem mostrar exatamente. fazer um passeio de amor pelo mundo, não é? Manifestação da glória de Deus. Não, não é isso, né? Ele veio para ser Redentor. Correto. A missão é claríssima, é sofrer pelo nosso pecado. Agora, suposta esta causa final, vem outra causa final que passa a ser Cristo mesmo. Por quê? Porque Deus permite o pecado para que Cristo possa encarnar-se. Aí sim, ele mostra toda a sua grandeza, porque é o milagre dos milagres, né? Então, há como que uma dupla causa final, tá certo? Ele se encarna para redimir, né? Mas, em sua presciência, sabendo que ele se encarnaria para redimir, ele é a causa final, tá certo? Ou seja, daí que ele permita, a famoso adágio de Santo Agostinho, extrair o bem de um mal, né? Coisa que só Deus pode fazer. Né? Corretíssimo. Passamos a Guilherme de Ockham, acho que faz sentido, já falámos da questão dos universais, mas em síntese, o nominalismo, qual é a definição de nominalismo e como é que ele se ramificou para tudo o resto? Os universais são as ideias assim, espécie, gênero, animal, né? Espécie, vegetal, espécie vacuna, espécie humana, espécie canina, espécie isso, espécie aquilo, espécie petrina, enfim, são as espécies que são aquilo que encerra sob si indivíduos, tá certo? A espécie humana encerra sob si indivíduos que têm todos a mesma essência que é a espécie. Animal. Há uma essência comum a todos os seres da mesma espécie, portanto, da mesma espécie. Isso é que são definidos, mesmo não os conhecendo, não é verdade? Isso. Daí que no âmbito dos viventes, né, a reprodução sempre reproduza o igual, não o diferente. Né? Então, isso é negado. Tá? O que diz Guilherme de Ockham? Que Rafael, Carlos, Joaquim, Maria, etc., etc., tem coisas semelhantes. Então, nossa mente, porque é pobre, nosso intelecto, porque é pobre, arranja um nome, daí nominalismo, ó, um nome acomodatício, tá certo? Por nossas semelhanças, chamamos-nos a nós mesmos homens, tá certo? Mas isso não é senão um nome acomodatício. O outro problema de Dan Scott é que ele... nesse caso. Desculpa-me. Guilherme de Ockham, é que ele adere à revolta da burguesia dos monarcas contra a Igreja. Ele se põe claramente ao lado do Sacro Império Romano Germânico, né, do imperador, e fez coisas horrorosas, coisa que Duns Scott não fez. Duns Scott, Boaventura, Alexandre de Sales, todos eles eram estritamente do lado do Papa, né? Sempre. Mas já Guilherme de Ockham não. Ele lança a semente do liberalismo. E acha que, vou-lhe perguntar a mesma coisa, já que falámos do Lutero, que é causa, mas sem prever o que viria, acha que Ockham está no mesmo patamar ou ele tinha interesse, de facto, em criar esta ruptura do pensamento e implementar uma filosofia completamente disruptiva? É difícil dizer, né? Claro. Difícil dizer, difícil julgar o coração de um homem. Mas ele era um grande lógico. Ele não era uma nulidade. Né? Guilherme de Ockham não era uma nulidade. Ele era um lógico de certa qualidade. Né? Mas, exatamente, quando o lógico
é muito bom e não tem o alcance metafísico, ele fica naquilo que podemos chamar a antessala da ideologia. O logicismo é a antessala da ideologia. E é isto, Guilherme Joca. Ele é a antessala da ideologia. Ele é a antessala das revoluções, ele é a antessala de Lutero. Né? Sim, é precursor basicamente de todos, não é verdade? O próprio iluminismo, não é? E é no meio nominalista, além do joaquimista, dos franciscanos espirituais, que surge aquela história do Papa como anticristo, sabe? Que surge ali. Tá? Ele é caudatário de tudo isso. Lutero é caudatário do joaquimismo, ele é caudatário do nominalismo, ele é caudatário de Hus. Sim, Wycliffe, sim. Não sei John como Wycliffe e Hus, sim. É Hus, né? Ele é caudatário de tudo isso que vem. Aquele inglês Wesley, né? Todos eles são antecessores dele. O Wycliffe também, Wycliffe, isso, perdão. Eles são antecessores, né? Desembocaram nele. Ele teve a capacidade de ser uma bomba atômica, né? Ele foi uma Landuno também, portanto, pegou todo o lixo que houve ali no final da Idade Média e absorveu e largou, é verdade. Os poêmios, como é que é? A devócio moderna, né? A devócio moderna, o misticismo dessa escola alemã, tudo isso vai desembocar nele, né? E ele teve a capacidade de ser uma bomba atômica, né? Porque ele fez a igreja perder metade da cristandade. Metade. Né? Depois, os jesuítas vão tomar metade dessa metade, retomar, mas já não é estritamente católica, é semi-católica. Sim. Essa é a metade da metade que eles retomam. Né? E por falar na Companhia de Jesus, aproveito desde já então os 3 nomes da Companhia de Jesus, os seus erros, portanto, Roberto Bellarmino, Francisco Soares Roberto Bellarmino é outro problema, porque ele é um doutor da igreja, né? Sim. Ele é um doutor da igreja. Então, devemos máximo respeito a ele e, curioso, ele se afasta completamente das novas ondas políticas. A doutrina dele sobre as relações entre Estado e Igreja, embora vazada em linguagem platônica, que ele era um neoplatônico, é ortodoxa. Tá? Ele é ortodoxo, ele não incorre nenhum erro aí. Eu acho que São Roberto Bellarmino, no entanto, tem 2 erros principais. Primeiro, é quanto à doutrina da predestinação. Houve 3 correntes quanto a isso: a tomista, a molinista e a congruísta. Ele é um congruísta. Tá? Eles não entenderam Santo Tomás, nem os congruístas, nem os molinistas, e ele erra nisso. E a outra coisa é que eu acho que ele não estava à altura, intelectualmente falando, para encarar um Galileu Galilei. Certo? E eram amigos também, não é? Eu tenho um livro chamado sobre isso, né? Se fosse Santo Tomás, eu tenho certeza que a solução teria sido um pouco diferente. Tá? Claro que Galileu Galilei errou muito, não cumpriu palavra, tem todos esses erros que se lhe imputam, é verdade. Mas do lado de Bellarmino faltou estofo intelectual, me parece. Tá? Exatamente porque ele não era tomista, mas é um grande doutor, né? Ou seja, toda a nossa reverência a ele. Outro que se deve destacar é o Molina, né? Luiz de Molina, que foi exatamente o que negou a doutrina da predestinação. O que é que vai dizer Molina nesse campo, professor? É o seguinte, a diferença central, eu vou excluir os congruístas. Sim, para facilitar. Pró-molinistas que pró-tomistas. Santo Tomás. É o seguinte, Santo Tomás sempre disse que a predestinação dos eleitos é sem previsão dos méritos. Por quê? Porque, ao contrário de nós, que amamos o que é bom, Deus faz bom ao que ama. Tá? Deu para entender a doutrina? Sim. Como Deus, a inteligência de Deus é produtiva, ele não ama o que é bom. Ele faz bom àquele que ele ama. Tá certo? Pronto. Essa é a doutrina de Santo Tomás. Eu tenho um livro sobre isso, só sobre isso. Bem,
Molina dizia que não, e que ele predestinava com presciência ou previsão dos méritos do sujeito. Como diz Santo Tomás, respondendo antecipadamente a Luiz de Molina, é como se o rei, o general conhecesse que melhor soldado ele tinha e lhe dava o melhor cavalo. Tá certo? Bom, é isto. A guerra desbordou para um sectarismo grande entre ordem e ordem. Tá certo? Jesuítas versus dominicanos e vice-versa, os dominicanos chamando aos jesuítas pelagianos, semi-pelagianos, e os jesuítas chamando aos tomistas semi-luteranos. Tá certo? Então, essa guerra se acirrou mal, de modo ruim, a meu ver. Eu tenho pavor de sectarismo. E o Papa Júlio, agora eu não sei o nome dele, me escapa o nome, convocou, organizou comissões de estudo para estudar as duas doutrinas para ver que doutrina a igreja assumiria. A conclusão é que não assumiu nenhuma, que ele ainda não se sentia em condições de decidir, e ordenou que as duas correntes pudessem continuar a debater entre si, mas sem as ofensas. Tá? Essa foi a determinação papal. E o terceiro, Assar, ele é que inaugura uma coisa em teologia moral muito problemática. Veja que nós estamos no âmbito do racionalismo de Kant, tá certo? Sim. Bom, até Assar, a teologia moral sempre começava pelo tratado do fim último, da beatitude. Por quê? Sabendo aquilo que podemos merecer, teremos uma vida meritória, tá certo? E temendo não alcançar aquilo, evitamos a nossa condenação. Esse sempre foi o princípio. Ele não, ele esquece o tratado da beatitude e já começa com o tratado dos pecados, etc, etc, etc. Isso já é racionalismo e vai refletir-se até na teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Também ia perguntar a propósito disso. Puder então falar? Enorme. Claro que, atenção, exatamente porque eu vou dizer, né? Em Santo Afonso Maria de Ligório não há erro, porque a igreja admitiu sua doutrina, tá? Não há erro contra a fé nenhuma, e tem coisas excelentes para orientar os confessores, etc., porque ele surge numa época de conflito entre os laxistas e os rigoristas, que eram os jansenistas. Os jansenistas por um lado e os laxistas por outro. Ele surge no meio e resolve a questão, mas como começa a teologia moral dele? Pelo Tratado da Consciência, tá certo? Já era um reflexo do racionalismo kantiano iniciado pelos jesuítas. Isso vai se perpetuar até nos nossos catecismos, tá? Em muitos catecismos, tá? Bom, então são esses três nomes que mais se destacam negativamente, digamos assim, né? Agora, positivamente, é claro que é aquela primeira geração maravilhosa de jesuítas, né? São homens impressionantes, né? Impressionantes. Sim, nomeadamente também há pouco não falou de São Francisco Xavier, Santo Inácio, mas também o padre Lené, que inclusive o Concílio de Trento queria fazer dele Papa, não é? E ele era um padre. Portanto, o padre Diogo Lené era... Essa primeira geração é qualquer coisa, é uma coisa assim impressionante. Eu nunca vi tantos santos juntos, né? É impressionante. Uma parte dos jesuítas, quando Leão XIII convoca o retorno ao tomismo, pela Aeterni Patris, uma parte dos jesuítas tenta, assim, sinceramente e esforçadamente, o Cardeal Biot, por exemplo, seguir. É o caso do Cardeal Biot. O Cardeal Biot tentou efetivamente ser tomista. Não conseguiu. Certo. Tá? Em totum, né? Não conseguiu em totum. Em alguma coisa sim, em outra não. Mas assinale-se sua honradez, né? A honradez de seguir ao Papa. Outros já não, né? Outros se opuseram à política tomista do papado. Então são esses.
O Padre Soares, se quiser dar um comentário também do... O Padre Soares como eu disse, muito provavelmente o maior metafísico depois de Santo Tomás, tá? Assim, com maior capacidade e um grande teólogo, grande teólogo. Ele é da altura, pelo menos, de Duns Scott, tá? Mas, politicamente, aquilo que eu disse, né? Ele introduz no âmbito católico a vontade geral de Jean-Jacques Rousseau antes de Jean-Jacques Rousseau. Certo. É impressionante, impressionante mesmo. E o seu ecletismo, né? Ele quer, assim como alguns querem mesclar Kant com Santo Tomás, ele queria mesclar Scott com Santo Tomás. É frustrado, né? A coisa é frustrada, embora em alguns pontos, sim, Duns Scott chegue a ser até um pouquinho melhor que Santo Tomás em alguns pontos, um que outro, tá? Mas no conjunto é inconciliável. Tá? Mas foi um mariano de peso, tá certo? É uma das minhas fontes para o meu livro sobre Maria, é Francisco Soares. Não concordo em tudo com ele, mas é uma das minhas fontes. Perfeito. Professor, caso queira acrescentar algo, eu vou-lhe dar a palavra naturalmente. Eu queria, antes dessa conclusão, caso eu queira fazer, queria apenas mencionar que vou deixar também aqui na descrição 2 links para 2 cursos do professor, nomeadamente a Escola Tomista e também o curso de Filosofia. Nós aqui falámos, obviamente, de um muito pequeno trecho e de forma bem sucinta, mas existe um curso completo do professor Carlos Noguet que trata a filosofia desde a Grécia, portanto, desde os tempos jónios, como falámos, até à modernidade e com nomes de peso bem maior do que alguns outros, né? Até o abismo moderno, né? Exatamente, ou seja, aí é pior ainda do que iluministas ou escolásticos mal informados. Portanto, vou deixar os links aqui, caso queiram aceder, não tenho de agradecer, professor, e também irei colocar todos os outros vídeos que aqui falámos a propósito de filosofia. Professor, dou-lhe a conclusão, caso queira, e depois eu remato. Novamente agradecer, para mim é um prazer estar aqui, falar dessas coisas. Dizem as más línguas que o homem veio do macaco e a mulher do papagaio. Mas não, eu acho que eu também vim do papagaio, né? Que eu falo. Seja como for, muito obrigado mais uma vez. E reitero, sempre que quiser, estou à disposição. Hoje sou um homem que não sai de casa, vivo dentro de casa, na minha cela de estudos, então estou sempre à disposição para quando quiser. Tá? Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço, professor, eu e todos os que acompanhamos. Portanto, muito obrigado. Peço a todos que, por favor, partilhem o vídeo, deixem like para que chegue a mais pessoas e que possam desfrutar do conhecimento do grande professor Carlos Noguet. Peço também que podem consultar aqui a descrição a propósito do nosso canal Telegram, onde regularmente partilhamos conteúdo sobre a vida dos santos e sobre os tempos litúrgicos da Igreja, nomeadamente um advento. Desejamos a todos um santo advento, naturalmente, e também o nosso Substack, temos aqui em baixo para o artigo mais recente, onde falamos das devoções do fim dos tempos e também colocamos um texto a respeito do purgatório. Já passou o mês do purgatório, mas é sempre importante relembrarmos esta verdade da fé. Portanto, professor, muito obrigado pelo seu tempo, foi um gosto estar aqui consigo mais uma vez e até uma próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus todos. Muito Igualmente, obrigado. professor, muito obrigado, foi um gosto.